vocês, uma das joias mais cobiçadas da ourivesaria de Natividade, o pingente Coração Nativo, em ouro. Vamos começar nossa aula falando da fundição dos metais, processo comum na confecção de todas as joias em ouro. Comece fundindo 10 gramas de ouro 22, em grãos ou em pó, com 20% de liga, composto de 70% de cobre e 30% de prata. Se preferir, você pode adquirir a pré-liga pronta no mercado. Esta é a base para a confecção de uma das mais tradicionais joias de Natividade, que usa a técnica rara da filigrana, confeccionada na ourivesaria Mestre Juvenal, o coração nativo. Para fundir os metais no cadinho, use um maçarico a gás e oxigênio, numa temperatura de 900 a 1000 graus centígrados. Despeje o metal, ainda em estado líquido, na relheira, onde ele vai se moldar em forma de um lingote. Pegue este lingote com uma pinça, leve para a água e seque com papel toalha. Para que o metal seja limpo, mergulhe-o no ácido muriático. Uma etapa importante, também comum à confecção de todas as joias, é a laminação. O lingote, limpo e seco, é levado para o laminador elétrico ou manual, onde pode ser afinado até ser transformado em fio. Comece o trabalho fazendo um processo em ordem decrescente. Só aperte o laminador 1/4 de volta por vez para evitar as rebarbas. Lembre-se, a cada 3 sulcos, o fio deve ser recosido. Observe que o tamanho da peça determina a espessura do fio a ser utilizado na armação. Neste caso, inicialmente, o fio será laminado até 1,30 mm. Em seguida, use a fieira vidia até chegar a 0,80 mm. Faça o uso do recozimento sempre e uniformemente, para que o fio não sofra danos. No recozimento, o metal é aquecido até o limite da brasa e depois resfriado. Isso aumenta sua maleabilidade. Importante passar o fio recozido ainda quente na parafina. Agora, o fio volta para o laminador para ser achatado para 0,60 mm. Chegou a hora de preparar a armação da peça. Utilize compasso para marcar o contorno do coração no tamanho de 64 mm. Com o tribulé e o alicate fino, vamos moldar o fio externo que contorna o coração. O outro fio, reto, que divide o coração ao meio, de 19 mm, deve ser cortado e soldado. Também são confeccionados, moldados e soldados
os fios para a parte interna com 21 milímetros. Veja como o nosso coração nativo vai tomando forma. Terminada uma das faces do coração, é só repetir o processo de preparar a outra parte da armação. Fácil, não é? Observe que as soldas utilizadas são fabricadas no formato de chapa e de intensidade forte. O tipo de solda usada na armação desta peça é de número 2. Nesta etapa, vamos trabalhar a confecção da filigrana, utilizando o ouro 22 com 15% de liga. O processo de laminação é realizado até chegar com fio na espessura de 1,30 milímetros. Este fio será trabalhado várias vezes nas fieiras de chapa e nas vidas redondas. Para facilitar o trabalho e evitar danos no fio, utilize a parafina. Sempre em ordem decrescente, a filigrana de fio contínuo deve ser reduzida para 0,20 milímetros. O próximo passo é dobrar o fio e trançá-lo, utilizando um motor de chicote. Utilize o motor de chicote com mandril até chegar na medida de 0,38 milímetros de espessura. Retorne o fio para o laminador para achatá-lo até a espessura de 0,15 milímetros. A filigrana está pronta. O fio filigranado deve ser cortado no tamanho de 1,5 m para ser melhor manuseado. Modele a ponta do fio com a pinça, formando uma argola que deve ser girada em torno de si mesma até formar um rococó. Atenção! Faça a quantidade de voltas necessárias de forma que elas se encaixem perfeitamente na armação. São 14 rococós filigranados em cada face do coração. Inicie o processo dos detalhes internos pela parte de cima do coração. Com duas faces prontas, solde os rococós utilizando a solda forte, solda número 2. Aqui, uma ferramenta importante entra em cena: o cubo, dado de bola ou embutidor. É nele que você vai abaular as duas faces do coração. Vá recosendo a peça, sempre. Melhore os furos nos centros dos rococós, onde serão fixadas as bolinhas ou grãos. Para uniformizar os furos da filigrana no coração, utilize a broca bola. O coração nativo é uma bela joia, marcada por detalhes no acabamento que deixam com um aspecto majestoso. Ela nos remete a um tempo em que reis e rainhas comandavam o mundo. Na face de acabamento, é a vez de confeccionar as bolinhas no corpo da peça. Este coração leva um total de 53 bolinhas. Na bitola de 0,90 milímetros, enrole um fio de 0,30 milímetros. Com a serra 06, corte o fio enrolado, formando pequenas argolas. Ao ser queimado, cada fragmento do fio se transforma em uma das 28 bolinhas que serão utilizadas no corpo do coração. Para então, soldar nas duas faces do coração. Vamos confeccionar a argola. Com fio de 1 milímetro de espessura e 6 milímetros de comprimento, faça a argola que será fixada no alto da peça para unir as duas faces do coração. Agora, vamos confeccionar a contra-argola. Com fio na espessura de 0,75 milímetros,
Achatado no laminador para 0,60 mm, 2 pedaços devem ser cortados no comprimento de 28 mm. Cada face da contrargola é preenchido com um rococó de filigrana e soldado, para então dar sua forma com o auxílio do alicate. A contrargola, em formato de gota, será o suporte para a corrente. Um novo processo de bolinhas é realizado com um fio de 0,35 mm. Serão 14 unidades para as florzinhas, 7 em cada face do coração. As 5 bolinhas da parte inferior do coração são confeccionadas com fio de 0,90 mm, na bitola de 1,20 mm. As 5 bolinhas são soldadas para depois serem fixadas na parte inferior do coração. Com as brocas especiais, os ajustes são feitos para soldar a 5ª bolinha, um pouco maior. E a preparação para o encaixe na joia. Agora, vamos dar o acabamento no fio lateral, que fica entre as 2 armações do coração. Para confeccioná-lo, use um mandril no motor de chicote para torcer ou trançar. Utilize a filigrana de 0,27 mm, que deve ser dobrada até 0,40 mm. Dobre mais uma vez, chegando a 0,80 mm, que é reduzido para 0,70 mm. Dobre novamente até 1,40 mm para ser reduzido para 1,30 mm. Alguns ajustes são feitos com a broca espiga para receber o fio torcido. O fio torcido é colocado no coração e soldado nas laterais, utilizando uma solda fraca, a de número 5. Para finalizar o coração, solde as florzinhas de bolinha na parte superior do coração. E as bolinhas maiores, já preparadas em forma específica, na base da peça. Por último, faça alguns ajustes finos na contrargola para que esta seja soldada e depois inserida no coração. A joia, então, deve ser levada para a última fase. Antes, anote uma dica importante. Complemente a nossa aula lendo o manual 7 Joias Artesanais de Natividade por Mestre Val, que também faz parte deste projeto. Nesta última etapa, a da limpeza, use água e sabão neutro, fazendo espuma e limpando a peça com a escova de latão. Mergulhe-a rapidamente no ácido muriático. Por fim, o coração nativo, a joia de maior destaque da ourivesaria nativitana, está pronta para o uso.